Olá, pessoal, bem-vindo ao canal Arrependei-vos, onde a verdade de Cristo é colocada acima de tradições, de emoções e, sobretudo, acima de religiões e instituições. Hoje vamos iniciar uma playlist chamada O Evangelho, uma jornada da criação, queda, redenção e glorificação. Em João 1,14, a palavra vai dizer assim: E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Afinal, o que é o Evangelho de fato? Então, o que podemos falar sobre esse assunto tão importante, tão misterioso, tão difícil e, no mesmo momento, tão simples? Então, vamos começar fazendo uma pergunta. Você já ouviu a palavra Evangelho? Mas você já parou para ouvir o que ela realmente significa? Muitos pensam assim: o evangelho é ir à igreja, é ser bom. O evangelho é crer em Jesus. Mas o que é de fato o evangelho? O evangelho, do grego evangelion, significa boas novas, boas notícias. É como se fosse um jornal trazendo alguma boa notícia, certo? Uma notícia de algo bom. Isso se traduz literalmente o evangelho. São boas novas. Não é uma sugestão, um conselho, é uma notícia. Mas uma notícia tão poderosa que muda tudo. Né? Mas antes de ouvir as boas novas, você precisa entender. Por que você precisa delas? Do que você precisa ser salvo? Por que Cristo é tão importante? Quem é esse Jesus? E o que de fato traz a salvação? Essas não são perguntas teológicas profundas, são perguntas de vida ou morte. Vamos respondê-las como a Bíblia, como nossa fonte de verdade, certo? Então, por que eu preciso ser salvo? De onde vem essa ideia? Né? Lá em Romanos, no livro de Romanos, escrito por Paulo, capítulo 3, versículo 23, nós temos o texto que diz assim: Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não diz alguns pecaram, diz todos. Não diz assim, fizeram coisas ruins, fizeram alguns erros e falhas. Diz assim, carecem da glória de Deus. O que é carecer da glória, né? Significa que você não reflete mais a imagem de Deus. Você foi criado para ser sua representação. E agora você vive como um rebelde que esqueceu quem é. Não é um erro, é uma condição, é quem você é. Você não é salvo porque você é bom. Você é salvo justamente porque você não é bom. E isso é a primeira verdade do Evangelho. E aí a gente pode dizer assim, do que eu fui salvo? Né? Em Romanos 6:23, está escrito assim, ó, porque o salário do pecado é a morte. Não é consequência, é salário. Como um funcionário recebe o pagamento pelo trabalho feito, o pecado é o seu trabalho e o pagamento é a morte. Não é apenas física, é espiritual, eterna. Em Efésios 2:1, na carta de Paulo aos Efésios, um dos textos mais renegados aí por todo e qualquer tipo de denominação contraditória, Efésios 2:1, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Você não está ferido, você está morto. A morte espiritual é a maior realidade da humanidade e é a mais ignorada. Por isso que você busca tanto por dinheiro, aprovação, relacionamento, sucesso. É porque você está morto e nada deste mundo pode ressuscitar um morto. Só Cristo pode. E é por isso que o evangelho é necessário. Não para melhorar a tua vida, para te trazer algum tipo de benefício próprio, mas para ressuscitar a sua alma. E aí a gente pode dizer assim, por que Cristo é tão importante? Lá em João 14:6 está escrito assim, ó, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não disse eu sou um caminho, um dos. Ele disse eu sou o caminho. Ele não disse eu sou uma verdade. Ele disse eu sou a verdade.
E ele não disse, eu dou vida. Ele disse, eu sou a vida. Isso é exclusividade. E é a raiz do evangelho. Porque se Jesus não é isso, então não há salvação. Se ele é apenas um profeta, então a morte na cruz foi só um martírio. Se ele for um exemplo de boas obras, então não tem substituição. Mas se ele é o caminho, a verdade e a vida, então a cruz não foi um erro, foi um plano eterno de Deus. E é por isso que o evangelho gira em torno de um único nome, Jesus Cristo. Porque só ele pode fazer o que ninguém mais pôde: resgatar o morto, justificar o ímpio e restaurar a imagem de Deus no homem. Sim, restaurar. Porque lá em. A gente vai poder citar um texto aqui, lá em Gênesis 5, no verso 3, está escrito assim: E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua imagem, conforme. Gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. E pôs-lhe o nome de Sete. Nós somos gerações de Sete, né? Então, a partir de Adão, nós somos gerados à semelhança e à imagem de Adão, porque Adão já havia cometido a queda, né? Já havia pecado. Então, assim, quem é esse Jesus? Em Colossenses 1,15, está escrito assim: Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas. Todas foram criadas por ele e para ele. E é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Esse Jesus, ele não é um homem comum, ele é o criador de tudo. É o mesmo que falou haja luz lá em Gênesis 1:3. E a luz existiu. E agora, esse mesmo Criador se fez homem. Lá em João 1:1, no início do Evangelho de João, segundo João, né? Está escrito assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Pensa bem, o infinito entrou no finito. O eterno entrou no tempo. O invisível se fez visível. Por quê? Para morrer, para ser rejeitado, para carregar o pecado, para ser separado do Pai. Por você, por mim, por todos os que crerem. Isso não é religião, é um milagre de amor. O que traz de fato a salvação, né? Se seria assim algo tão inalcançável, né? Em Efésios 2:8, continuando o texto mais renegado aí das religiões controversas, está escrito assim: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação, então, ela não é o que você faz, o que você sabe ou o que você sente. É o que Deus fez. E você só recebe. Não por mérito, mas por graça. Não por esforço, mas por fé. E a fé não é acreditar que Jesus existe e cair na gandaia. A fé é entregar-se a Ele, é mudança de consciência. É soltar as mãos e confiar que alguém vai te segurar. Não é acreditar que Ele está lá, é confiar nele para te salvar. E isso é o Evangelho. Não é um sistema, é um presente, é um resgate. Um resgate vindo da parte de Deus. Uma vida nova. E agora, vamos voltar ao início, para entender por que tudo isso é necessário, tá bom? E aqui a gente vai para o primeiro assunto, a criação, o homem feito para a glória de Deus. No princípio, Deus criou, e não apenas criou, ele criou com um propósito. Né? Em Gênesis 1:26 está escrito assim: Então Deus disse: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Não foi um acaso, não foi um experimento, foi um ato de amor. O homem foi feito para refletir a glória de Deus, para reinar sobre a criação como seu representante, para comunicar-se com o Criador.
Nada de caos, nada de morte, nada de dor. Tudo era muito bom. Mas havia uma condição. Em Gênesis 2,16 está escrito: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás dela, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que isso significa? Deus deu liberdade, mas não liberdade sem limite. O limite não era para reprimir o homem, era para proteger ele. Porque o pecado não é apenas fazer algo de errado, é rejeitar a autoridade de Deus. A base do pecado é rejeitar a autoridade de Deus. E a árvore, ela não era o problema, a árvore não era o problema. E sim, era a escolha de desobedecer a Deus, certo? O homem foi criado para viver sob a vontade de Deus. E isso era a sua liberdade, porque só em Deus a vida é verdadeira. Mas a criação não era apenas física, ela era relacional. O homem caminhava com Deus. Em Gênesis 3:8, a gente vai ter escrito lá: ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus. Antes da queda, a presença de Deus era o seu lar. Depois da queda, o homem fugiu da presença de Deus. E isso é o coração de toda a humanidade. Você não busca Deus porque está perdido. Você busca Deus porque o seu coração sabe que foi feito para Ele. Mas você não pode encontrá-lo. Por quê? Você fugiu. E a criação ainda clama por restauração. E aí a gente pode entrar no segundo assunto, que seria o assunto da queda. A rebelião que mudou tudo, né? O pecado não começou com fruto, ele começou com a dúvida. Em Gênesis 3:1 está escrito assim: E a serpente disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de todas as árvores do jardim? A serpente faz uma pergunta. A serpente não negou Deus, ela distorceu sua palavra. E a primeira mentira da história foi: será que Deus realmente disse dessa forma? A pergunta não era sobre o fruto, era sobre a autoridade de Deus. Em Gênesis 3:5 está escrito assim: Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, serão abertos os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Aqui está o coração do pecado: querer ser como Deus. Não quero ser bom, não quero ser feliz, quero ser o Deus da minha própria vida. É rejeitar o trono de Deus e sentar-se nele, certo? É quando a Eva comeu, não foi só o fruto, foi a vontade de governar por si mesmo. Eu quero ser como Deus, eu quero tomar as minhas próprias decisões. E Adão, ele não foi enganado. Em 1 Timóteo 2, está escrito assim: E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Adão escolheu, ele preferiu a mulher do que a voz de Deus. E assim a queda se consumou. E o que aconteceu, né? Em Gênesis 3:7 está escrito assim: Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e esconderam-se da presença de Deus. O primeiro efeito, consequência de vergonha. O segundo, fuga da presença de Deus. E o terceiro, a morte entrou no mundo. Mas antes que a maldição fosse pronunciada, Deus falou. E essa fala é o primeiro evangelho da história. É o que a gente chama de proto-evangelho. É a primeira promessa de salvação. E está lá em Gênesis 3:15, bem escondidinho, escrito assim: E porém inimizade entre ti e a mulher. Isso era Deus falando para a serpente. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, um povo, e o seu descendente, uma pessoa. Este descendente te ferirá a cabeça, mas tu, serpente, lhe ferirás o calcanhar. Isso não é uma maldição, é uma promessa. A semente da mulher, não do homem. Isso aponta para o nascimento virginal. O ferir a cabeça é a vitória final, e o ferir o calcanhar é o sofrimento na cruz. Cristo é a semente, e nesse momento, enquanto o pecado entrava,
Deus já anunciava a salvação. A redenção não foi um plano B, não foi o pai conversando com o filho, o que que a gente vai fazer porque o Adão não obedeceu, eu não sabia disso. Deus não é pego de surpresa, não foi um plano B, foi o plano A desde o princípio. O, o, quando Deus fez um sacrifício, já mostrando o que havia de acontecer, o sacrifício de Deus, vestindo o homem com peles, em Gênesis 3:21, está escrito assim: E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. O que isso significa? Antes disso, eles tentaram se cobrir com folhas de figueira, mas as folhas, vocês sabem, secaram, né? Não cobrem, não protegem. Então Deus fez algo novo. Matou um animal e com sua pele vestiu o homem. Isso é a primeira morte substitutiva. O animal morreu para que o homem pudesse viver melhor. O sangue foi derramado para que a nudez fosse coberta. E isso é o evangelho em miniatura. A salvação nunca foi por nossas obras, sempre foi pelo o que Deus fez. E essa é a única forma de ser coberto diante de Deus, com a justiça de Cristo. A queda, ela afeta toda a criação. Em Romanos 8, está escrito assim: Porque a criação ficou sujeita à vaidade, e não só ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Também nós gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a redenção do nosso corpo. A queda, ela não foi espiritual, ela foi cósmica. A dor no parto, ela atingiu todas as áreas da nossa vida, não é? A dor no parto, a luta no trabalho, a guerra entre homens, doença, morte, depressão, solidão, ódio, ganância, violência, todo tipo de maldade é fruto da queda. E a pior parte, nem os bons escapam. A gente pode pegar aí o que a gente chama dos pais da fé, não é? Abraão mentiu, Moisés matou, Davi adulterou e matou, Pedro negou, Pedro, o apóstolo, o homem que andou sobre as águas, negou Jesus com juramentos. Por quê? Porque nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. É a natureza nossa. Não é um ato. É a herança do homem caído. Mesmo a criança que chora por não ter o que quer, está refletindo a natureza rebelde do coração. Porque todos os filhos de Adão são filhos da rebeldia. Ninguém ensina o mal para as crianças, meu Deus do céu. As crianças já vêm com o mal, parece que de fábrica. Parece não, né? É de fábrica. Quem ensinou mal para o seu filho? Ninguém ensinou. Quem ensinou a ser invejoso? Quem ensinou a querer o que é do outro? Ninguém ensina isso. Você tem que se esforçar para ensinar o certo. E eles têm que se esforçar para aprender o certo. Mas parece que o mal vem carregado ali. Esse é o pecado original, entendeu? O mal vem já instalado na criança, no bebê. Né? A gente já nasce pecador, né? Isso é uma condição do homem, né? E ninguém, nem o maior, nem o mais santo, pode se salvar por si mesmo, porque a lei, o que deveria salvar a lei, ela não salva, ela apenas revela a enfermidade. Ela fala assim: é isso aqui você precisaria ser para ser salvo. E aí o homem olha aquilo ali e vê que ele não consegue alcançar, está infinitamente longe das suas habilidades de alcançar aquilo ali. Então, aquilo ali demonstra o nosso pecado. Então, ele vira um espelho perfeito para que nesse espelho você veja os seus pecados. A lei revela a enfermidade, entendeu? E aí a gente poderia entrar aqui no assunto 3, que seria a redenção, né? A promessa que se cumpre em Jesus Cristo. A história da Bíblia, ela é uma história única, né? Deus prometeu um Salvador e ele veio. Toda a lei, os sacrifícios dos profetas, dos reis, apontavam para um único nome: Jesus. A lei foi o aio, o mestre. O aio é como se fosse um guia, cabresto do cavalo, né? A lei foi um guia, o mestre, que leva a Cristo. Em Gálatas 3:24 está escrito assim: de modo que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que fôssemos justificados pela fé.
A lei não foi dada para salvar. A lei foi dada para mostrar que ninguém podia salvar-se a si mesmo. Em Romanos 3:20, está escrito assim, ó, porque pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada diante dele, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei é como um espelho, como eu disse, ela não lava, ela apenas mostra a sujeira. E quando você vê a sujeira, você busca o lavador. E esse lavador, essa pessoa que vai te limpar, é Cristo. A justificação, ah, o que significa o justo diante de Deus, né? A gente está falando da justiça de Cristo. Em Romanos 4, está escrito assim, ó, mas aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Justificar não é tornar alguém bom, é declarar justo alguém que é ímpio. Você não passa a ser justo, você é justificado, continua sendo ímpio. Como o juiz que diz, você é inocente, continua sendo ímpio? Não, continua sendo pecador, tá? Como o juiz que diz assim, você é inocente, mesmo sabendo que você é culpado. Por quê? Porque o inocente pagou pela nossa culpa. Isso é justificação. Cristo tomou o nosso lugar e nós tomamos o lugar dele. Em 2 Coríntios 5:21, está escrito assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecador por nós, pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso é o evangelho. Não é você é bom, você comete alguns erros. É você é declarado justo por Cristo. Você é justificado, porque ele é justo. Em Isaías 53, no verso 4, está escrito assim, sobre a morte substitutiva do Cordeiro de Deus. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi feito por nossas transgressões, esmagados por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isso se chama substituição. Ele morreu como se fosse você. E você vive como se fosse ele. Isso é a cruz, isso é o evangelho. Cristo subiu na cruz para morrer, mas não porque eu sou bom, é porque eu não conseguiria me salvar. E Deus, porque ele é bom, ele se sacrificou no meu lugar. Então, se tem alguém que crucificou Cristo, fomos nós. Nós somos os seus algozes. Se não fosse por nós, ele não precisaria subir na cruz. Então, assim, é nós que colocamos ele lá em cima. Ele morreu no meu lugar. Ele tomou as minhas dores. Os profetas, como Isaías, por exemplo, eles já apontavam para Cristo lá no Velho Testamento, para a gente não falar que essa morte substitutiva vem alheia assim e aparece nos novos, né? Apenas no Novo Testamento. Os profetas eles já apontavam para Cristo, né? Em Isaías 7:14 está escrito assim, ó, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Emanuel, que quer dizer Deus conosco, né? Deus com o homem, Deus no homem, Deus na carne. Em Isaías 9:6 está escrito assim, ó, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e chamar-se-á o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías 53:7 diz assim, ele foi oprimido e se humilhou, como cordeiro levado ao matador. Foi cortado da terra dos viventes, foi sepultado com os ricos e com os malfeitores. Isso foi escrito 700 anos antes de Jesus nascer. E tudo se cumpriu. Ele nasceu de uma virgem, ele foi chamado Emanuel, que seria Deus conosco. Ele foi chamado de príncipe da paz. Ele foi oprimido. Ele foi silencioso como um cordeiro,
foi sepultado com os ricos e crucificado com os malfeitores. Nenhuma profecia falhou, porque ele é o cumprimento de todas elas. Ah, existe uma promessa no Novo Testamento, então, depois que Cristo é crucificado, de que nós não ficaríamos órfãos. Em João 14:16 está escrito assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Jesus não veio apenas para morrer, ele veio para voltar, em espírito, para habitar em mim e em você. Esse é o milagre da redenção. Não apenas perdão, mas presença, relacionamento. O Espírito Santo é a garantia de que Deus não nos abandonou. E isso é a diferença entre religião e evangelho. Religião, faça e Deus vai te aceitar. Faça dessa forma e você está agradando a Deus. Quem é você na fila do pão para dizer que você tem as características necessárias para agradar a Deus? Você tem as características, você possui esse instinto para agradar a Deus, não é? Sendo que o próprio Deus diz que ele fez um sacrifício agradável para ele mesmo, e nós sabemos que a Bíblia diz que as nossas melhores obras para Deus são como prato de imundícia e não servem para nada. Em 2 Coríntios 5, está escrito assim: E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. É até meio circular isso aqui, né? E nos deu o ministério da reconciliação. Isso é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Segundo aos Coríntios 5:18-19. O que ele estava dizendo aqui? Ele estava dizendo assim: Deus fez um sacrifício de si mesmo, para si mesmo, para que nós fôssemos salvos. Então, assim, quem agrada a Deus é Ele mesmo. Não sou eu, não é você, é Ele para Ele mesmo. Nós não temos essas características, nós não temos essa habilidade de agradar a Deus. Então a religião faz isso. Ela diz: faça, 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 e Deus vai te recompensar. Olha, cante no domingo, Deus vai olhar para você e vai falar assim: nossa, como você canta bem, toma aqui um presentinho, parabéns, né? Sendo que a morte de Cristo foi um horror, foi um espanto, tá? Para a gente fazer um contraponto assim. Então tem que louvar, precisa louvar. Pode cantar, pode tocar, pode orar, pode. Gente, qualquer tipo de louvor ele é louvável no ponto de vista bíblico, tá bom? Mas e não é isso que agrada a Deus. Isso não agrada a Deus. Não, você não consegue fazer algo para agradá-lo. Ele mesmo fez algo para se agradar, tá bom? Deus fez tudo. Esse é o Evangelho. E agora habita em você. Tá? A cruz é onde a justiça de Deus encontra com o amor de Deus. E ali o amor sobrevalece, né? Ele fica por cima. Agora vamos para o próximo assunto, que seria a glorificação. É a promessa que permanece, não é? A salvação, ela não termina na cruz, ela começa na cruz. Mas não termina aqui, né? Ela se completa. Ela se completa na glória de Deus, né? A salvação, ela só funciona por meio do Evangelho. Em Romanos 1:16, que a gente vai falar das boas novas de Cristo, né? Está escrito assim, ó: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque a justiça de Deus se revela de fé em fé. O Evangelho não é uma doutrina, é o poder de Deus para salvar. Não é um sistema moral, faça bem aqui, faça bem ali, e você vai ser salvo. É a força que ressuscita o morto para a salvação. E em todo aquele que crê. Então a gente não pode crer em algo que a gente não ouviu. E a palavra de Deus vai falar assim, ó: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, o ouvir é da onde você obtém a fé,
A fé no Evangelho é de onde você obtém a salvação. Que Evangelho? Se você nunca ouviu o Evangelho, se você não sabe o que é o Evangelho, então fique atento. Se você não sabe o Evangelho e tudo que eu estou falando aqui para você, 30, 40, 50% é novidade, cuidado. Você pode estar vivendo um falso Evangelho. Evangelho não é para quem é bom, não é para quem é religioso, é para quem crê. E o que é crer? É confiar, entregar, é dizer, eu não posso, mas ele pode, eu confio nele, porque a obra dele é completa. E eu não posso, qualquer adição que eu fizer a esse evangelho, ou seja, é, eu preciso de Jesus, mas para chegar a Jesus eu preciso batizar, eu preciso tomar ceia, eu preciso sentar num banco, eu preciso fazer algum tipo de obra. A gente acabou de ler Efésios 2:8, não é? Não é pela obra, senão não é mais graça. Paulo vai falar isso. Se não, se é por obra, não é mais graça, não é mais favor. Se você tem que fazer alguma coisa, não é mais favor, daí é mérito, entendeu? Mas é por graça, é por amor. E existe apenas uma forma de se salvar, que é pelo Evangelho de Jesus Cristo. As boas novas, o nascimento, a morte, e como ele ressuscitou, não é? Em Atos 4:12 está escrito assim, ó, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não existe outro nome que nos tenha sido dado em que devamos ser salvos. Não é nenhum tipo de religião, mas sim o amor, a caridade, a moral. Jesus, é só por ele. É Deus, é homem, morreu, ressuscitou e venceu a morte por nós. E só Ele pode dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outra porta, não tem outro nome, não tem outro caminho. Só Cristo Jesus. E ainda assim, existe uma esperança. Ela é nevrálgica em Cristo. Em 1 Pedro 1:3 está escrito assim: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dos mortos, para uma herança incorruptível, incontaminada e inacessível, guardada nos céus para vós. A esperança cristã não é um talvez, será que eu vou ser salvo? É certeza. Não é esperar que algo aconteça, é viver com a certeza que já aconteceu, porque Cristo já ressuscitou. E quem está em Cristo já tem a vida eterna. Essa é a vantagem de você morrer para o mundo e viver para Cristo. Você já tem a vida eterna, não é uma arrogância, é uma constatação. Eu não consigo, ele conseguiu. Eu não consigo chegar, e como eu não consigo chegar, a única maneira de eu obter essa salvação é pela fé no que ele fez já, entendeu? Porque qualquer obra que eu faça vai ser ínfima, vai ser uma gotinha no oceano de podridão, entendeu? Como está escrito, para Deus, as minhas melhores obras, as top, são como trapo de imundícia, não serve para nada, entendeu? Então, assim, como eu preciso dele no meu âmago, eu não consigo de forma alguma melhorar ou buscar a minha salvação. Eu só estou salvo porque ele adquiriu isso. É por isso que eu digo, Cristo já ressuscitou, ele já conseguiu essa vitória e só pela fé, eu digo só, mas é somente, né? Somente pela fé a gente alcança tão gloriosa salvação, não é? Porque lá em João 5:24 está escrito assim, ó, em verdade vos digo, que quem ouve a minha voz e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não virá a condenação, mas passou da morte para a vida. Tem a vida eterna, verbo no presente, né? Então a salvação, ela não é o futuro, ela é um presente. E a glória final? Lá em Apocalipse 21:3 está escrito assim: e ouvi uma grande voz do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus com ele será o seu Deus. E Deus enxugará toda a lágrima dos seus olhos, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Isso é evangelho. Não é apenas o perdão, mas a restauração. Não apenas uma vida eterna, mas uma vida nova.
com Ele. Não apenas a salvação, mas a glória em Cristo Jesus. Porque a nossa maior vontade não é céu ou inferno, mas estar com Ele, aqui em vida, assim como depois da morte. Quando formos ressuscitados, recebemos o nosso galardão. O fechamento final, a gente pode dizer que é um chamado, não uma doutrina, né? Você ouviu sobre a criação, sobre a queda, você entendeu a redenção, você viu a glória. Agora, o que você vai fazer com isso? Você pode dizer, isso é interessante, e esquecer tudo que eu disse, né? Mas isso não vai te salvar ou mudar a sua vida. Você pode dizer, eu acredito nisso, mas os demônios creem e temem, a Bíblia diz. O que salva, então? O arrependimento, a metanoia, a fé, a entrega. Você pode deixar de tentar ser bom e deixar de tentar merecer. E dizer, Deus, eu não posso me salvar. Eu não posso me purificar, eu não posso me restaurar, mas tu podes, eu confio em ti, eu me entrego a ti. Não por obra, Senhor, mas por graça. Não por mérito, mas por amor. Eu me arrependo. Eu creio em ti, Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro que foi morto, o Salvador que ressuscitou, e o Senhor que me chama agora, hoje. Isso é Evangelho. E isso é tudo o que você precisa, não mais nem menos. Apenas Cristo. E ele diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Isso está em Apocalipse 3:20. Ele está batendo com força, com amor, paciência, misericórdia. Ele espera até que você abra as portas do teu ouvido, do teu coração. Não por medo, mas por amor. Não por obrigação, mas por graça. Porque Ele é digno, Ele é tudo. E vamos fechar aqui com arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1,15. É isso aí, pessoal. Finalizamos mais um assunto aqui. Curta, comenta, compartilhe e bora para o próximo vídeo. Fica com Deus. Um abraço.